Uma boa tarde, então, para quem nos acompanha do nosso Brasil, Brasilzão. Boa noite para quem nos acompanha de Portugal e também aqui da Alemanha. Estamos com uma hora de diferença de fuso horário. Raquel, é um prazer muito grande estar contigo hoje aqui. Obrigado de novo pelo teu tempo aí de bater esse papo aí conosco. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui. Como eu disse, eu amo fazer live, levar nossa mensagem para o mundo. E agradeço também a todos que estão aqui conosco. Muito bem, brigadão, Raquel, mais uma vez. Antes da gente começar esse bate-papo legal aí, tem muito assunto legal para conversar e muitos mitos a serem desvendados hoje à noite. Introduz um pouquinho sobre a tua história, Raquel, a tua área de formação, para quem não te conhece ainda, né? O seu país de residência, para que o pessoal possa entrar em contato depois, futuramente contigo e eventualmente marcar uma consulta contigo, por favor. Beleza. Eu sou médica, sou brasileira, médica, me formei no Brasil, lá na UFRJ, onde depois, no Brasil, também fiz a minha especialização em nutrologia. Vim para Portugal, vivo aqui desde 2017, então faço atendimentos aqui em Portugal, mas também tenho paciente no Brasil inteiro pela possibilidade da telemedicina. Sou uma pessoa apaixonada por aprender, então muito da medicina que eu exerço hoje, sou muito grata, obviamente, à minha graduação, né? Me formei numa das melhores universidades do Brasil, porém, infelizmente, isso é mundial, as faculdades de medicina, elas estão muito formatadas para ensinar os médicos a pensar apenas em doenças, né, e não tratar o ser humano na íntegra. Então, foi depois, fazendo outras formações, sendo autodidata, procurando colegas médicos que sabem muito mais do que eu fui adquirindo mais bagagem para fazer a medicina integrativa na nutrologia, na reposição hormonal, que é o que eu amo fazer, que é o que eu faço hoje. Parabéns inicialmente pela tua humildade, modéstia também, Raquel. A gente sabe que, na verdade, a vida é uma constante aprendizagem, né? Então, a gente sai da faculdade, acha que está preparado para entrar no mercado. Na verdade, a gente tem o conhecimento básico, mas a gente vê que as pesquisas científicas, elas evoluem, existe muito trabalho sendo feito de uma maneira certamente irregular e a gente tem que ir acompanhando isso, né? Eu falo do ponto de vista de engenheiro, eu tenho a formação de engenharia, mas eu sou muito curioso por essa área, também gosto de ler papers científicos e tal, então parabéns aí para ti que tu ainda continua se atualizando e nessa busca constante do conhecimento, porque é dessa maneira, né, Raquel, que você vai ajudar seus pacientes da melhor forma possível, né? A gente conhece hoje tantos profissionais, eu falo pela área de engenharia, que pararam no tempo, infelizmente, e então a gente vê que hoje eles não estão tão atualizados como outras pessoas, e é claro que a gente vai sempre atrás de profissionais que continuam se atualizando, continuam indo em congresso, continuam indo atrás de artigos científicos, conversando com outros colegas da área, então parabéns aí pela tua jornada aí. Obrigada, obrigada. Eu acho que é o mínimo que qualquer médico precisa ter, assim, principalmente, aliás, muitos profissionais, mas eu acho que a medicina, principalmente, que não é uma ciência exata e que cada vez mais a gente tem sempre acesso a novas fontes, novas pesquisas, não dá, né? Não dá para simplesmente ficar parado, porque, assim, é aquilo, se você faz mal, qualquer coisa que faça mal só para você, tudo bem, é uma escolha sua. Mas no momento em que você decide cuidar de outras pessoas e elas confiam a saúde delas em você, você já não tem mais o direito de não estudar. Então, acho que não é nenhum motivo para ser parabenizado. Eu recebo as suas palavras, agradeço, mas acho que é o mínimo. Parabéns novamente, Raquel. Bom, vamos lá, tem muito papo legal para conversar. Vamos conversar sobre os mecanismos metabólicos, Raquel, que explicam nessa eficácia, por que a dieta low carb hoje é dieta da moda, né? Tem o livro do Dr. Souto, que também não é uma dieta da moda, na verdade, é uma coisa que já é feita há muito tempo atrás, mas hoje se fala mais, e graças às mídias sociais também, né? Essa palavra, ela vem chegando a mais pessoas e felizmente as pessoas dão essa chance, né, para experimentar alguma coisa diferente, alguma coisa nova, e muitas pessoas relatam vários benefícios. Explica para nós, por favor, Raquel, do ponto de vista médico, por que a dieta low carb é tão eficaz hoje no controle de peso e também como que ela se compara com outras dietas de baixo teor de gordura, né? Especialmente quando a gente era novo, eu lembro muito, Raquel,
os avós falando, não come muita gordura, isso faz mal para a saúde cardiovascular e tal. E como que você vê isso, sabendo de todas as coisas que se descobriu da medicina até então, até os dias atuais, né? Pois é, Gabriel, é assim, o fato de entrar na moda tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que fica em voga, né? E é como você falou, acaba chegando a mais pessoas. O lado ruim é que, de certa forma, banaliza e as pessoas entendem e aí dá muita margem para distorção. Então, para começar, não é novo fazer uma alimentação low carb, é o que o homem evoluiu fazendo, né? Para começar, não geralmente o que aconteceu foi uma distorção da mais intensamente da década de 50 para cá, comer muito carboidrato. Então, o que dizem ser moda, se a gente for botar numa linha do tempo da existência da humanidade, a moda então é comer muito carboidrato, porque isso é que é recente na linha do tempo da humanidade. Né? Então, começou-se a comer carboidrato como se não houvesse amanhã, quando fizeram aquela maldita pirâmide alimentar na década de 50 e começou a fazer uma coisa que não existia até então, que os nossos genes não estão, até hoje, não estão adaptados para trabalhar na perfeição com essa quantidade de grãos, de vegetais, que muitas vezes vêm mascarados com essa áurea de, mas é natural, né? Veneno de cobra também é natural, e ninguém vai querer uma dose de veneno de cobra. Então, esse aqui é muito polêmico, né? Toma muita pedrada por conta disso, mas vamos por partes. Então, é assim, não é moda comer baixo carboidrato. E, na verdade, eu tenho até um colega médico que fala o seguinte, nem sequer a estratégia deveria ser chamada low carb. Ela deveria ser chamada normocarb, porque é o que todo ser humano normal deveria comer. O problema é que o negócio está tão desbaratado, as pessoas comem tanto carboidrato que, comparativamente, acaba se tornando de baixo carboidrato, né? E por que então o carboidrato, digamos, entrou na berlinda e virou o mal da fita? Lá está, o que acontece? Na natureza, Gabriel, nós temos 3 macronutrientes. O que é um macronutriente de forma simples? Formas de obter energia, ok? Então, é o carboidrato, a proteína e a gordura. Os 3 fornecem energia. E aí eu gosto muito de usar metáforas para falar da forma mais simples possível. Então, é assim, o carboidrato é a forma mais rápida de obtenção de energia. Ele, para chegar no destino final, que é a produção de energia, ele pega uma via expressa, que tem pedágios, mas ele paga os pedágios e chega lá rapidão. A proteína também é capaz de virar energia, mas ela não vai pela autoestrada pagando as portagens, os pedágios. Ela vai pela outra estrada que dá uma voltinha maior. Né? Então, ela leva um tempo maior, requer mais enzimas, mas parte dela também é convertida em carboidrato, algumas, e podem virar energia. E a gordura, meu amigo? A gordura, ela não pega a via expressa e vai no caminho parando para visitar os amigos inteiros. Então, ela vai virar energia só muito lá na frente, que é o tal do processo de beta-oxidação, né? Então, a gordura, ela só vai virar energia, no nosso corpo evoluiu para isso, quando não tiver as vias mais fáceis. Porque, metabolicamente, o ser humano evoluiu comendo, basicamente, proteína e gordura. A gente sabe metabolizar carboidrato numa via rápida, num período em que nós éramos ainda caçadores e coletores e podia passar dias sem ter nada para caçar e tinha que achar lá no meio da selva, da savana, uma frutinha e aquilo tinha que virar energia rápida para a gente não morrer de fome, né? Mas, via de regra, o homem caçava, comia lá um aporte de um animal com muita carne, com muita gordura saturada, inclusive, ficava saciado, se calhar, um dia inteiro, 2 dias, 3, e ia produzindo energia estável a partir da beta-oxidação. Quando, na década de 50, por uma medida política, basicamente, começou lá nos Estados Unidos a subsidiar, o governo começou a subsidiar a produção de grãos, bom, eles precisavam convencer a população que tínhamos que comer mais grãos, né?
e com muitos interesses escusos, com aqueles estudos super vexatórios, eu não tenho outra palavra para dizer, do Ansel Keys, né, que não tem base científica nenhuma aquilo ali, foi muito distorcido. Pronto, vamos demonizar a gordura, né? A gordura, então, a partir de agora, ela é ruim, e vamos botar o povo para comer, porque aí é uma máxima que funciona perfeitamente. Se você comer a base de carboidrato, você vai ter fome para comer de 3 em 3 horas, porque hormonalmente você vai ficar sempre com os seus hormônios alterados para ter mais fome e não ter saciedade. E assim vende-se tudo que eles querem que a gente consuma, barrinha de cereal para fazer lanchinho de 3 em 3 horas no meio da rua. E assim funciona. E funcionou no sentido do que eles queriam, mas foi a partir daí. A gente, na década de 50, era raro existir obesidade. Era relato de caso na literatura quando existia um diabético tipo 2. Não existia praticamente. Diabético tipo 2, não existia praticamente obeso. Então, o que aconteceu foi mesmo uma distorção muito, muito grande. E aí, talvez fique a pergunta, né? Então, por que até hoje não falavam sobre isso? E aí que eu falo, o problema é que, talvez eu já esteja até saindo um pouco do tema, desculpa, Não, tá perfeito, tá dando uma aula para nós aí, obrigado. mas a questão é justamente que, assim, eles entram nos formadores de opinião, né? Eu volto a falar, me formei numa universidade incrível. Eu tive aula de bioquímica. No primeiro período da faculdade, eu aprendi essa beta-oxidação, que eu acabei Uhum. de explicar, o metabolismo da gordura. Lá para o sexto período, a faculdade de medicina são 6 anos, 12 períodos, 12 semestres. Lá para o sexto período, talvez sétimo, comecei a ter lá a parte da endocrinologia e eu não conseguia concatenar a bioquímica que eu estudei da célula de gordura no primeiro período com o diabético pode comer grão integral. E aí você já está com a mente lavada para acreditar naquilo e fazer aquilo como se fosse vai. Aí você vai nos congressos e quem está lá patrocinando os congressos são a Big Pharma, é a grande verdade, que antes era mais vergonhoso ainda, agora, pelo menos aqui em Portugal, já tem leis que deixam o negócio mais discreto, porque era assim, a quantidade de presentes, de mimos para os médicos. Eu falo porque várias vezes já fui em congresso e era assim, fartura de tudo, que é bebida, viagem, não sei o quê, porque aí o médico acaba, muitos acabam. Ai, é bom acreditar nisso. Então, lá está, você sair dessa matrix, Gabriel, é difícil pra caramba, né? E eu acho que eu consegui sair até também por uma busca pessoal para as respostas que eu precisava para minha saúde, porque eu falava, não é possível, eu sou médica e minha saúde é uma porcaria. É interessante o que tu compartilhou conosco agora nesse aspecto da consistência, né, Raquel? Eu vejo muitas assim, ó, infelizmente, profissionais médicos que atuam como médico com medicina clínica, orientando pacientes e estão obesos, estão totalmente fora de uma boa forma, né? Então, para mim, fica um pouco inconsistente no sentido de como é que você pode estar recomendando um paciente a seguir determinados conselhos se você mesmo não segue, né? Eu passei pela obesidade, eu sei que não é fácil lidar contra a obesidade, e eu sei que em muitos casos a pessoa, mesmo sendo médica obesa, ela entende sobre o assunto, mas a gente analisa e a gente sabe que essa pessoa também tem certas dificuldades de achar uma solução, porque ela mesma não achou ainda sendo um médico obeso, né? Então, parabéns aí pela tua atitude de tu dizer, não, para aí, tem alguma coisa aí faltando, eu preciso ir atrás da informação, porque a minha saúde não está boa, eu preciso resolver a minha saúde primeiro para ajudar mais pessoas, né? Através do seu exemplo pessoal, né? Isso é muito bonito de ver nas pessoas. Eu admiro bastante profissionais que seguem essa linha de raciocínio, porque a gente sabe, né, Raquel, tem profissionais e profissionais em todas as áreas, né? Eu, na área de engenharia, vejo também, tem ótimos engenheiros, tem péssimos engenheiros e assim em todas as áreas. Então, parabéns aí por ter buscado essa informação e hoje, com certeza, seus pacientes se beneficiam dessa tua maneira de pensar, de ir atrás da informação, porque eles se sentem muito mais seguros vendo através do teu exemplo, né? Como tu resolveu esses problemas aí da tua saúde.
Raquel, a gente, antes de entrar na live, a gente comentou um pouquinho sobre o teu estado de... Você tem diabetes do tipo 1, eu não sabia isso, confesso, eu passei a seguir a sua conta recentemente no Instagram. E conta um pouquinho conosco, como é que, assim, compartilha conosco como que surgiu a diabetes, como é que tu lida com a diabetes do tipo 1 hoje, e como é que a alimentação também, de certa forma, influencia positivamente aí no teu gerenciamento da diabetes do tipo 1. Então, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, diferente do tipo 2, né? Então, é assim, uma doença autoimune significa que um belo dia, entre muitas aspas, o seu sistema imunológico sofreu alterações e o que era para ele agredir, ele foi criado para te proteger, mas ele passa a te agredir. Então, o sistema imunológico é projetado para detectar o que é não self, o que não pertence a você, um vírus, uma bactéria, uma toxina, e atacar aquilo. Qualquer doença autoimune é uma desregulação do sistema autoimune, onde ele ataca o self, o que faz parte de si. Então, existe uma gama de doenças autoimunes. O diabetes tipo 1 é uma delas, né? Tem várias outras. Então, o que é o diabetes tipo 1? O meu sistema imunológico entrou em pane e começou a atacar as minhas células produtoras de insulina, que são as células beta-pancreáticas. Então, eu nasci saudável, meu pâncreas funcionava normalmente, e depois ele foi atacado e eu abri o diagnóstico com 14 anos. Foi tudo aos 14 anos? Não. Nenhuma doença crônica, nenhuma doença autoimune começa da noite para o dia. Por isso que no início eu falei entre muitas aspas, né? Isso ao longo dos anos, a gente chama na medicina as doenças autoimunes de idiopática. Idiopática é um nome bonitinho para dizer não sei. Né? Não sei a causa. Então, o que são as doenças autoimunes? Geralmente são idiopáticas, ou seja, a gente não sabe. Só que eu estou cada vez mais convencida, Gabriel, porque eu estudo, para além da medicina, eu estudo muito neurociência, a epigenética, eu estou cada vez mais convencida de que todas essas coisas são multifatoriais, assim como a obesidade. Então, a alimentação é um fator enorme, mas a gente não pode também dizer que é só alimentação. Tem um fator emocional, porque uma pessoa que não está bem emocionalmente, ela vai estar com alterações hormonais no cortisol e vários outros hormônios, né? E ambiente, né? Se você vive um ambiente tóxico, se você teve uma primeira infância, naqueles primeiros 7 anos, se você teve um bom aporte de nutrientes, tudo isso é epigenética, ou seja, é o que manda na genética e que vai determinar a tua saúde na fase adulta. E eu abri esse quadro de diabetes com 14 anos, não tinha uma alimentação boa, porque eu era aquela criança magrela, um pedaço de pau que sofria bullying por ser magrela, mas eu comia muita porcaria. Eu fui criança dos anos 90, então, assim, meu lanchinho era todinho, Mirabel, traquinas, eu era uma formiga, e meus pais não tinham o nível de informação que tem hoje, né? Me deram o melhor que eles tinham para me dar, eu sempre digo isso, não os culpo, mas eles ficavam felizes de me dar essas coisas, e eu amava, comia porcaria adotada. Então, comi muito mal, abri o quadro, e foi muito difícil ter diabetes aos 14 anos, porque 14 anos você está na adolescência, você quer ser igual a todo mundo, você não quer ser esquisita, né? Então, eu me tornei esquisita, que tinha que me furar, que tinha que tomar insulina, enfim, tinha que fazer isso tudo, e tinha essas restrições. E o pior foi o que eu te falei antes da gente abrir a live, seguir as diretrizes. Passei por vários nutricionistas, meus pais gastavam rios de dinheiro com endócrinos renomados, nutricionistas que falavam que você tem que comer de 3 em 3 horas, você tem que comer pão integral, arroz integral. E aí, o que acontecia? Eu fazia regradamente o que me mandavam e não tinha um controle glicêmico bom. Estava sempre com a glicose alta. Eu falava, meu Deus, como assim? Não faz sentido. Eu devo ser um tipo de diabética muito ruim. Eu atribuía aquilo a mim. Eu imaginava que estava fadada. E toda vez que eu ia no médico de novo, era briga. Tomava, como diz aqui em português, um raspanete. No Brasil a gente fala esporro. Tomava na chamada de atenção. Raquel, você deve estar comendo escondido. Eu falava, eu não estou comendo escondido. Né? E atribuíam aquilo a mim. Mas olha que bizarro, né, Gabriel? Tipo, eu comia lá, eu lembro até hoje, que a nutricionista falava que eu podia de manhã comer ou 4 biscoitos creme crackers, ou então 2 fatias de pão integral.
Gente, isso é carboidrato. Carboidrato é tudo que vira glicose no sangue, Ah, né? E eu comia e tomava bronca porque estava comendo e nunca tinha uma hemoglobina glicada boa, até que eu chutei o balde. Eu falei, quer saber? Eu tô fazendo o que me mandam, tá dando errado, vou comer o que eu quiser. Já tá dando errado mesmo. vou me virar eu mesmo, vou atrás da informação e vou resolver o problema eu mesmo. Pior Parabéns. que antes disso, lá para os meus 18, 19 anos, eu já estava na faculdade e não conseguia resolver o problema, eu chutei o balde de comer doce e foi aí que eu desenvolvi um transtorno alimentar. Ah, Por isso é perigoso. muito, que é comumente hoje em dia chamado de diabulimia, que é comum nos diabéticos tipo 1. É uma bulimia, ou seja, é um transtorno alimentar de compensar os excessos, ou não tomando insulina, ou induzindo vômitos, porque eu sabia que também que se eu comesse o que eu quisesse, eu ia terminar com efeitos de ficar cega, né, de perder a função renal. Enfim, foram muitos anos, Gabriel, até eu conseguir entender, né, que, de fato, assim, a minha alimentação passava não só pelas questões emocionais, mas principalmente por diretrizes que estavam muito, muito, muito longe do que, de fato, deixa uma pessoa saudável, foi uma via crucis. É interessante o que tu fala, Raquel, porque hoje eu observo ainda nas mídias sociais hoje, nutricionistas recomendando ainda hoje, com tudo que se sabe na medicina e com os ensaios clínicos randomizados que existem hoje, que comprovam totalmente o contrário, ainda recomendando comer em 3 horas. E a justificativa desses profissionais é: você vai manter a sua glicose estável, o que é uma mentira absurda. Eu queria que tu explicasse do ponto de vista médico o que acontece no corpo quando a gente tem essa variação de glicose indo lá nas alturas e caindo de forma brusca? Pelo meu entendimento, bem assim, alguém que não é da área médica, eu entendo que isso ainda vai te despertar mais gatilhos de fome para teu cérebro e vai fazer você ainda continuar comendo mais carboidratos e é um ciclo vicioso. Explica do ponto de vista técnico, Raquel, para nós, por favor. Claro, com todo o prazer. Toda vez que a gente come qualquer coisa, né, o nosso pâncreas, ele está sempre trabalhando, produzindo a insulina. O que é a insulina? É o hormônio que faz, é o maestro dessa orquestra que vai gerir os níveis de glicose no sangue. A gente tem um nível que é considerado seguro, porque o excesso de glicose no sangue pode começar a lesionar a parede dos vasos. E isso é a principal causa de todas, todas, todas as doenças que mais matam no mundo hoje. Desde câncer, Alzheimer, que já é considerado diabetes tipo 3, né? Yeah. Diabetes, infartos, AVCs, obesidade, todas, todas, todas. Então, todas elas começam com lesão do endotélio, ou seja, da parede do vaso, por excesso de glicose circulante. Então, a insulina é essa hormona, né, esse hormônio que controla aí os níveis de glicose. Quando a gente come glicose, carboidrato, ou seja, qualquer coisa, não importa, gente, se na boca é doce, é salgado, é azedo, é amargo. É carboidrato, vai chegar no seu sangue sob a forma de glicose. E aí o pâncreas recebe o estímulo para aumentar a produção de insulina. Essa insulina, fazendo picos no sangue, o que ela faz? Ela sai para pegar esse excesso de glicose que está lá boiando no seu sangue, tirar dali. Onde que ela mete essa glicose excedente? Nas células musculares, nas células de gordura. Quando já não tem mais onde meter, ela começa a socar dentro dos órgãos, por exemplo, no fígado, formando a gordura visceral, que é tão perigosa. Então, ela vai tirando do caminho do sangue, mas ela não evapora aquela glicose vai para algum lugar. Se aquela glicose for usada imediato, você comer um negócio e você vai começar a caçar, correr, andar, aquilo ali vai gerar ATP, energia. Então, vai ser usado para a produção de energia. Só que na modernidade, Gabriel, o que a gente faz? A gente come a nossa torradinha e vai para frente do computador. Yeah. Ou vai pegar no carro, vai dirigir até o trabalho. E com isso, não vai virar energia. Então, esse excesso de glicose, que não é imediatamente convertido em energia, tem que ser Vira gordura. Exatamente. A única forma que a gente tem de guardar energia, não a única, mas a mais comum, é gordura corporal. Glicogênio também, mas glicogênio é um estoque bem menor, é gordura. Então a gente começa a engordar.
E aí, essa confusão de nomes, gordura corporal, gordura saturada, às vezes faz as pessoas acharem que é a mesma. Mas o que mais gera gordura corporal é o carboidrato. A insulina alta dá fome, então, logo depois de comer, a insulina vai subir, vai dar um pico, passado 2, 3 horas, ela começa a descer. Muitas pessoas fazem hipoglicemias e nem tem noção de que estão fazendo. É aquela pessoa que passou 2, 3 horas depois de uma refeição cheia de carboidrato, tem fraqueza, começa a ter uma sudorese, começa a ter um coração acelerado. Ai, acha que é pressão caindo, às vezes não é pressão caindo, é hipoglicemia, porque o pâncreas teve que mandar insulina lá para cima. E aí a pessoa, aí entra num ciclo do mal, né? Desregula grelina, que é também hormônio sacietógeno, e leptina, que são hormônios, na verdade, controladores de fome e saciedade. Desregula glucagon, que é um contrarregulador da insulina. É uma bagunça hormonal que o excesso de carboidrato faz. É muito interessante o que tu comentou, Raquel, porque há alguns anos atrás se acreditava que o que entupia as artérias, na verdade, não era a glicose ou o excesso de carboidrato, como tu comentaste, mas era propriamente a gordura, né? Na verdade, hoje a gente sabe que não é a gordura o vilão da história, né? Na verdade, eu li uma frase num livro, não recordo qual, eu gosto muito de ler, mas dizia: se você quer queimar gordura, consuma gordura. Foi uma coisa que me chamou bastante atenção, principalmente no sentido da curiosidade. Eu disse: não, como é que isso pode estar certo, né? Se a gente vai consumir gordura, a gente vai acumular mais gordura. Mas daí, então, o autor explicava justamente esse mecanismo aí que tu comentaste, né? Tanto que hoje a gente conhece algumas abordagens, por exemplo, a dieta cetogênica, né? Que tem um alto consumo de gordura, 70%, se eu não me engano, das calorias provindas da gordura. Na verdade, a gente observa que muitas pessoas conseguem, mesmo assim, ter um emagrecimento bem interessante aí, né? Principalmente para quem quer ter um emagrecimento. Claro que hoje a gente sabe também que a cetogênica é usada em alguns casos para tratamentos médicos diversos, né? Muito interessante também. Raquel, eu tenho uma curiosidade no sentido de você nunca sofreu com obesidade, você nunca, como você mencionaste, você é uma criança magrela, enfim, relativamente saudável, nunca teve problema com sobrepeso. Como que é a tua estratégia alimentar hoje? Você não precisa emagrecer. Quais os alimentos que você escolhe no seu dia a dia? Qual que é a sua rotina? Eu vi alguns reels que você postaste comendo carne. Você segue certas abordagens ou como é que é a tua estratégia hoje em dia? Beleza. Assim, eu de 2014 para cá mudei radicalmente, foi quando eu comecei a fazer a estratégia low carb. Então, eu fazia uma alimentação que era basicamente metade do meu prato proteína de origem animal, nas refeições principais, a outra metade vegetais de baixo carboidrato, principalmente folhas, né? Nada de raízes e nada de frutas e laticínios. Só que cada vez mais, Gabriel, eu tenho estudado e tenho ficado convencida de que, na verdade, o ser humano é um ser carnívoro. E algumas pessoas usam o termo de carnívoro facultativo, né? E não onívoro. Ou seja, nós temos nossa estrutura original muito mais voltada à anatomia, fisiologia, as enzimas, o pH do nosso estômago, tudo mais voltado para sermos carnívoros. E, ao mesmo tempo, os vegetais sempre tiveram antinutrientes, né? Ou seja, é um mecanismo de defesa do vegetal. Né? O animal, na natureza, para se proteger do predador, ele corre, né, do predador. O vegetal, como é fixo, não pode correr, ele tem o quê? Antinutrientes. O que são antinutrientes? São substâncias para gerar no predador um desconforto e ele não querer mais comer, porque a visão das espécies, digamos, é perpetuar, né? Toda espécie é feita para perpetuar. Então, os animais, os vegetais, além de terem antinutrientes, estão cada vez mais geneticamente modificados. O solo está cada vez mais pobre em todos os tipos de minerais, magnésio nem se fala. Os vegetais são colhidos cada vez mais verdes, ou seja, a verdade é que os vegetais eles só começam a puxar do solo. Imagina que o solo tá bom, o solo é maravilhoso, mas eles só começam a pegar o cobre, o magnésio, o zinco do solo na fase de amadurecimento. Mas os vegetais são colhidos verdes para quê? Para já chegarem no mercado sem estarem estragados.
né? Então, a banana, quando ela é colhida, por exemplo, ela está verde, verde, verde. Ela não coletou nada que ela tinha que coletar ali, imaginando que o solo tivesse bom, e não está. Ou seja, cada vez mais a gente vê que o consumo de vegetais não é tão benéfico assim por homem. Por quê? Tem mais fertilizante, não existe mais orgânico no mundo, esquece, isso é outro mito, tá? Não existe mais, não tem como, o planeta está poluído, então os vegetais têm antinutrientes, tem poucos oligoelementos, alguns ainda têm, é verdade, mas muito pouco, e tem muita alteração, muita contaminação. Vale a pena? Não vale? Essa é uma questão, porque lá está. Depende para quem. Eu, Raquel, que já tenho uma doença autoimune, ok? Que é o diabetes. Já tive Hashimoto, que é outra doença autoimune, que é muito comum para as mulheres. A gente tem muita noção de que os fitatos, os oxalatos, que são os antinutrientes dos vegetais, têm uma ação direta no descontrole do sistema imunológico. Em contrapartida, a carne não tem nada disso. Então, eu estou cada vez mais carnívora. Respondendo a sua pergunta, o que eu como hoje? Basicamente, carne, né? Não só vermelha, quando eu falo carne, as pessoas acham que é só vermelha, mas é a que eu mais gosto e é a que eu mais como. Mas eu também como peixes, como frutos do mar, como eventualmente porco, frango, como animais no geral. Ainda como alguns laticínios, principalmente os laticínios que são fermentados. Por exemplo, aqui em Portugal tem um queijo que é feito de leite cru, né? Uma coisa difícil de encontrar. Leite cru é uma maravilha. Apesar de ter controvérsias sobre a caseína, eu sempre falo que é uma avaliação individual. Para mim, não faz mal. Eu não tenho tolerância à lactose, não vejo diferença para mim no consumo da caseína. E é uma coisa que ainda me dá muito prazer. Então, eu não consigo ficar sem meu queijinho, eu como e para mim tá tudo bem. Né? Ovos, como também bastante ovos. E eventualmente eu como um vegetal. Mas assim, é muito eventual. E toda vez que eu como um vegetal, Gabriel, meu intestino fica mal. Olha só. Fica mal. Fico com gases, fico com dor, dá desconforto. Não tenho mais microbiota para vegetal. E é interessante isso, né, Raquel, porque como tu falaste, o aspecto individual, como muda de indivíduo para indivíduo, né? Assim, antes de eu começar a ler um pouco sobre low carb, cetogênica, carnívora e tal, eu fazia, então, me lotava de carboidrato, tanto que eu cheguei a quase 200 quilos, né? Passei pela bariátrica e tal. E hoje, estando na carnívora já há algum tempo aí, estava na cetogênica há muito tempo antes de entrar na carnívora, eu observo assim, ó, às vezes tem dias que eu abro uma exceção, vou comer uma fruta, adoro melancia, outro dia tinha uma melancia do Brasil aqui na Alemanha, que é difícil da gente encontrar, comi a melancia e falei para minha esposa, nossa, como eu sinto gases, como eu sinto carregado, como o corpo ele se adapta e sente qualquer alteração depois que a gente faz na alimentação, né? Por menor que seja a alimentação, que nem tu falaste, né? Tem gente que não tem nenhuma restrição aí com laticínios, mas tem gente que tem essa sensibilidade e a gente deve observar, sempre se observar, né? E tomar as decisões de acordo com nosso bem-estar. Eu lembro a época que a gente morou em Lisboa, a Raquel tinha um queijo maravilhoso que um amigo trouxe uma vez quando ele visitou a Serra da Estrela. Eu não lembro o nome do. Nossa, a gente sonha com aquele queijo ainda. E sempre quando a gente lembra de Portugal, a gente lembra do queijo. O que eu como é da Serra da Estrela, mas tem vários. O que eu como é o alavão. Avão. Tô fazendo propaganda aqui para eles de graça. Que legal. Eu não recordo que marca era, mas para nós foi assim, sabe? Aquela coisa assim que tu experimenta uma vez, tu diz, nossa, que coisa diferente, assim. Daí tu diz, não, nunca vou esquecer desse queijo. Depois na França foi a mesma história com Roquefort e outras coisas que a gente vai experimentando, né? Mas é muito interessante esse aspecto aí da experimentação, né? E principalmente da autoobservação, né? Então, a carne hoje, para mim, eu digo que é o remédio que a natureza nos deu de graça, né? Assim, de graça, entre aspas. Claro que muita gente diz, não, é muito caro seguir uma dieta carnívora. Eu entendo esse aspecto financeiro também, mas a gente tem que analisar todos os fatores e pesar tudo na balança, né, Raquel? Quanto dinheiro a gente economiza também com medicamentos, qual o preço do nosso bem-estar, né? De estar bem, de estar sentido disposto. Então, tudo a gente tem que colocar no cálculo, não é só o valor financeiro também. Então, eu acho que é uma coisa que as pessoas devem considerar. É muito difícil dizer, funcionou para mim, vai funcionar para você. Não é assim.
Não é. Não é muito individual, então bacana esse aspecto aí, tu comentaste aí também, legal. Raquel, eu gostaria de conversar um pouco contigo sobre um assunto que você já tocou, e é uma dúvida, assim, que eu vejo que vem recorrente em muitas lives, é a relação dos ácidos graxos saturados e poliinsaturados, né? Assim, para quem não é da área médica, é difícil de entender, ok, mas qual que é o bom, qual que é o ruim, o que que eu devo fazer, o que que eu devo consumir. Existe muita dúvida também em termos de quais os óleos utilizar. Eu sei que óleo, azeite de oliva é bom, mas quais os óleos que não fazem bem Uhum. metabolicamente, causam inflamação. Comenta aí um pouquinho aí, só para trazer em termos fáceis do pessoal entender. Ok. Então, vamos lá. Ácido graxo saturado, gordura saturada. Essa é a gordura que o homem evoluiu fazendo ingestão. Não faz mal. Pelo contrário, é a gordura que sofre beta-oxidação, que produz a nossa energia estável. Não entope a artéria, não é ela que causa mal. E o que significa um ácido graxo saturado? O que é saturado do ponto de vista bioquímico mesmo, né? Você que é engenheiro. O que é saturado? O carbono da molécula está saturado, ou seja, ele já está todo ligado. Ele não tem mais espaço para fazer outras ligações químicas. Então, é uma gordura extremamente estável, porque ela não vai mudar. Uma gordura insaturada, ela ainda tem margem, aquele carbono ainda tem margem para fazer outras ligações com outras moléculas de hidrogênio ou de oxigênio. E aí ela é instável. Então, o que é gordura saturada? Na natureza, praticamente todas as gorduras saturadas, os ácidos graxos saturados, são animais. Ou seja, se vem de animal, não interessa qual animal, é saturado, pode comer sem medo. Ok? A única gordura saturada do reino vegetal, que é a exceção, é a gordura do coco, o óleo de coco. Todo o resto dos óleos vegetais são poliinsaturados e são inflamatórios. Então, a gordura que é extraída das sementes do óleo, desculpa, que faz óleo, né? Da linhaça, do semente de sésamo, que é o gergelim, soja, isso é altamente inflamatório. Então, a gente pode comer o azeite extra virgem, porque o azeite extra virgem ele tem propriedades antioxidantes, embora ele não seja uma gordura saturada, mas ele é rico em ômega 9, que é uma exceção. Então a gente tem o ômega 6 é gordura que é inflamatória. O ômega 3 é anti-inflamatória e é um ácido graxo que é um pouco confuso. Apesar de ser poliinsaturado, é uma exceção, o ômega 3. Então ele é o único que é anti-inflamatório. Resumindo, de uma forma mais prática, é o seguinte: comam sem medo. Gordura saturada, que significa gordura de animais, banha, por exemplo, manteiga, se for manteiga ghee ou a manteiga normal para quem não tem intolerância à lactose. Vegetal, só se for a gordura do óleo de coco, é uma boa opção. E o azeite, ele é bom, mas não quando é aquecido, né? Não é que ele, quando é aquecido, ele vai se tornar um pouco mais tóxico. Alguns dizem que sim, outros estudos dizem que não, mas a verdade é, a gente sabe que quando o azeite é aquecido, ele perde muitos dos antioxidantes que são benéficos para gente. Então, mais vale o azeite você consumir a frio, né? Não usar para fritar, para altas temperaturas. Fritar ou com a banha, ou com a manteiga, ou com a gordura do próprio animal que você tiver. Porque se você estiver fazendo, por exemplo, uma picanha, se calhar você não vai nem precisar de manteiga. A própria gordura derrete ali na frigideira e já começa a banhar o resto da carne, por exemplo. Perfeito, perfeito. Aqui em casa a gente só usa o óleo de coco e muita banha de porco, né? Tem muito porco aqui na Alemanha, então a gente usa isso daí geralmente para fazer as nossas refeições. E geralmente na panela acaba sobrando, né? Alguma gordurinha e tal. Quando a gente usa coisas novas, a gente ainda recicla, né? Por exemplo, banha de porco, a gente sabe que não é prejudicial, né? Assim, reciclar, então a gente coloca de novo no vidrinho ali e a gente vai usando. Exato. E é uma coisa que é natural, enfim, é uma coisa muito legal. Aqui, eu não sei aí, Raquel, em Portugal, eu não lembro muito bem, aqui eles vendem a banha de porco em barra, é como se fosse uma manteiga. Não fosse uma Você com manteiga.
É bacana, né? É prático, né? Você só, na verdade, seleciona o que você precisa e vai utilizando, é bem bacana, né? Aqui eu quase não via quando eu vim morar aqui. Agora já comecei a ver mais nos supermercados a banha. E vem exatamente assim, em barra. É bem interessante. Que legal. Já vi também em pote, como se fosse um balde, assim, sabe? Mas é legal. Uhum. É muito Que bom. legal. Eu gostei que tu comentaste também sobre a manteiga ghee. Sabe que quando eu emagreci 70 quilos no primeiro ano após a bariátrica, né, normal, uma queda de peso bem drástica aí no primeiro ano, e depois acabei engordando boa parte desse peso de novo, é aquele rebound que a gente chama, né, que a gente diz que a gente opera o estômago, não a cabeça, e daí muita gente diz, problema resolvido, e acaba engordando boa parte do peso. Eu fui uma dessas pessoas, daí eu comecei a ler sobre o jejum. E quando eu comecei a fazer jejum, o primeiro livro que eu li foi do David Asprey. Ele falava do Bulletproof Coffee, é o café à prova de bala. E, então ele sugeria algumas versões com a manteiga ghee, outras versões com azeite de coco. Então eu experimentei todas elas com curcuma, pimenta preta, fiz diferentes configurações. E eu percebia, Raquel, bom, é uma bomba energética também, né? E eu Sim, percebia que eu conseguia ficar muito tempo sem sentir fome. E eu não fazia jejum, eu não era adepto do jejum. Então eu fazia 16, 8, depois 24, o OMAD, fiz muito OMAD, e só com a consistência do óleo de coco e da manteiga ghee, como fornece bastante energia pra gente, e a gente não sente fome praticamente boa parte do dia, né, Raquel? exatamente. É uma boa estratégia para algumas pessoas, né? Por exemplo, para quem está querendo perder peso mesmo, não era o teu caso ali, né? Mas que você já tinha perdido. Eu nem recomendo muito o café Bulletproof, ou seja, esse café que tem os MCTs, porque não deixa de ser muito calórico É, aquilo. E a gente não pode dizer o seguinte: para ter emagrecimento, Gabriel, tem que ter déficit calórico. Isso é uma sim. verdade, né? Então, qual é a diferença entre uma alimentação cetogênica ou carnívora e aquelas que só conta calorias? A diferença é o seguinte: basicamente numa low carb, seja ela uma carnívora, uma cetogênica, que seja, você vai ter muito mais saciedade, você não vai ter picos de insulina, você é das poucas alimentações onde você tem perda de peso conseguindo preservar massa muscular, porque perder peso é diferente de perder gordura. É. Nessas dietas de contagem de carboidrato, onde você pode comer até brigadeiro, desde que você não bata lá o número de. Contagem de carboidrato, não, contagem de calorias, Calorias. né? Você pode comer até brigadeiro, desde que você não bata um número de calorias. Tudo bem, só que você vai continuar fazendo pico de insulina, vai sofrer com fome, vai consumir massa magra, você vai estar emagrecendo de uma maneira disfuncional, vai estar desnutrido, não vai conseguir manter. E aí o que acontece? Entra num efeito sanfona, porque ninguém consegue viver assim por muito tempo, emagrece, engorda, e a cada perda de peso, na verdade, você vai consumindo massa magra, né? E vai consumindo músculo. E o músculo, gente, é a chave de se manter magro. Você quer se manter magro, você tem que ter músculo. Porque é o músculo o maior consumidor de energia, mesmo quando você está meditando, parado. Né? Então, eu falo isso: o músculo é artigo de luxo, a gente tem que ter em abundância, não é só para ficar forte, é para muita coisa, é para autonomia, né? Para a gente poder ter liberdade de fazer as coisas que quer na velhice, mas acima de tudo, quer ser magro para sempre, tenha músculo, invista em músculos. Perfeito, eu gostei muito que tu comentaste isso, Raquel, porque existe muita dúvida, principalmente com relação à taxa metabólica basal. Eu não sei se essa é a tradução certa em português, me corrige, por favor, se eu Certinho. falei errado, mas, na verdade, ela não é uma coisa constante, né? No nosso corpo, ele vai se adaptando, né, Raquel? Tanto que quando a gente começa a jejuar por mais dias, eu faço jejuns de diferentes protocolos, fiquei 10 dias em jejum, enfim, gosto muito, sou muito adepto ao jejum, mas eu tenho consciência também que meu corpo, cada vez que eu faço um jejum mais prolongado, ele vai reduzindo a taxa metabólica basal, ele vai percebendo que ele precisa de menos energia para se manter funcional durante o dia, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre como que a gente pode decidir de uma maneira, assim, correta, o meio termo, né? Não fazer de mais, não fazer de menos, investir em musculação. Muito legal que tu conversaste, porque é um assunto também que é relativamente novo nos últimos anos aí que eu venho lendo. Eu acompanho também o médico Peter Attia, dos Estados Unidos, da Universidade de Stanford. Ele fala muito: se você vai fazer um investimento na sua saúde hoje, não se concentre em perder peso, primeiramente. Se concentre em criar músculo.
massa magra, porque isso vai ajudar você a perder peso. Comenta um pouquinho conosco aí, por favor, sobre esses fatores aí. O que é a taxa metabólica basal? É o preço que se paga para estar vivo, né? É aquela energia que a gente gasta só para o coração bater, para os pulmões expandirem. Mesmo quando a gente está no repouso, a gente está pagando um preço energético para o corpo estar funcionando no seu basal. E as pessoas que têm mais músculo têm essa taxa mais alta porque a célula muscular é uma célula muito cara para ser mantida viva. Eu digo que ela é, comparativamente falando, como numa casa, é o ar-condicionado. Né? Ninguém sai de casa e deixa o ar-condicionado ligado à toa, porque ele consome muita energia. A conta de energia vai vir muito cara se o ar-condicionado ficar ligado. Então, se ele não estiver sendo usado, a gente desliga. O músculo é tal e qual. Se a gente não estiver usando a musculatura, o corpo desliga o músculo, né? Então, te tira porque não podemos ter gasto energético em vão. Se você não usar a sua musculatura, o seu corpo vai depletar aquelas células, você vai ficar sarcopênico, ou seja, vai perder massa muscular e depois de um tempo, o seu nível de energia para manter a casa funcionando vai diminuir. Você vai engordar com mais rapidez. Eu me perdi um pouco na pergunta, você tinha pedido para eu falar sobre isso, mas tinha um ponto específico que você queria que eu explicasse. Não, perfeito. Você foi diretamente na pergunta. Desculpa se não foi claro. Eu misturei vários assuntos na mesma pergunta, mas era justamente essa adaptação do corpo de precisar mais ou Adaptação. menos energia da taxa basal. Era isso. Então, o que acontece? Quando você não está. A questão, Gabriel, aqui é muito interessante você ter falado do jejum e da taxa metabólica basal. É isso que eu queria falar. Como a gente aferiu quanto de jejum eu faço, quanto eu não faço para manter. Isso eu recomendo que você não faça sozinho, que você faça acompanhado de um médico, justamente por quê? Porque tem muitas variáveis aí. Uhum. A gente tem que ver se você tem doença autoimune em jogo ou não. Se você tem massa magra para ganhar, ou a sua massa magra só precisa ser preservada, ou se você está sarcopênico ainda. Se você tem massa gorda para perder, ou você está com um percentual de gordura considerado saudável. Se você tem resistência insulínica, hiperinsulinismo, seu nível de cortisol. Então, tudo isso vai direcionar a tomada de decisão, não só do ponto de vista metabólico, né, energético, do quanto você vai jejuar. Porque, preste atenção, não é o jejum que vai diminuir a taxa metabólica basal. É todo o contexto. Jejum, mas o que você come na sua janela de alimentação? Uhum. Se você comer na sua janela de alimentação uma boa quantidade de proteína e gordura, você não vai atrofiar, você não vai perder músculo. Seu músculo vai ser preservado, mesmo fazendo jejuns prolongados. Agora, isso precisa ser avaliado criteriosamente, porque tem tudo isso em jogo, né? Não é uma resposta assim tão direta. Perfeito, não, obrigado, Raquel, pelas dicas aí. Inclusive, tem até uma sequência aconselhável para a refeição, né? Começar com gordura e proteínas, e depois, com o passar do tempo, introduzir um pouquinho de carboidrato, porque tem um efeito também do tempo que se demora para essa saciedade ser propagada no corpo, né, Raquel? Então, eu escutei vários relatos aí, o pessoal aconselhando fazer a refeição numa certa ordem, começar pelas gorduras, proteínas, e depois, se tiver algum carboidrato, algum vegetal ainda no prato, então deixar para mais depois, que você vai se sentir mais saciado e vai acabar consumindo menos, né? Então o déficit calórico vai acontecer de uma forma quase natural, né? Sem você se preocupar em contar calorias, como você claramente falou aí. É uma coisa que ajuda bastante. No início, na verdade, e a gente sabe que até hoje tem muita gente que usa aplicativo, né, para controlar as calorias e tal. Eu acho que é muito interessante fazer isso a nível de conhecimento, né, de se tornar ciente da quantidade energética que cada alimento traz, e também de ter um pouquinho de informação sobre os macronutrientes, como tu comentaste, né, como diferentes alimentos têm uma composição totalmente diferente, né, e a gente sabe que investir em calorias e em gorduras e proteínas é um investimento bom. E vai trazer um efeito aí bem interessante. Gostei muito que tu comentaste também do Bulletproof Coffee, porque muita gente, eu acho que acaba cometendo esse erro no início, quando começa a fazer jejuns mais prolongados, eles tomam, sei lá, 5, 6 Bulletproof Coffees no dia, e não percebem um emagrecimento imediato. É claro, a gente não tem déficit calórico nessa situação, né, porque Pois é. é uma bomba
energética muito grande. O que eu acho interessante dessa abordagem, Raquel, é que a pessoa vai se dando conta que não é o fato da pessoa estar comendo de 3 em 3 horas que vai deixar ela saciada, é o contrário, na verdade, é aumentando a ingestão de gorduras, de proteínas, que vai fazer com que a pessoa fica mais tranquila, mais saciada durante o dia, né? Então eu acho interessante esse efeito da experimentação e da observação, né? Experimentei. E é libertador, né, Gabriel? Porque assim, 3 em 3 horas passa muito rápido. Então, antigamente eu saía de casa cheia de lanchinho, porque ia dar 3 horas e eu ia, não ia ter voltado e tinha que comer uma escravidão sabe? Ainda mais quando eu trabalhava ainda em urgências e eu fazia plantão de 12, 24 horas no dia anterior. Era uma cena que eu tinha que montar minhas marmitas, os lanchinhos, porque eu ia ficar várias horas fora de casa. É libertador, tipo, eu poderia hoje, graças a Deus, eu não faço mais urgência, mas se eu fizesse, eu poderia ir para minha urgência, eu e Deus, sem marmita. Eu ia em jejum, ia ter um aproveitamento mental muito melhor, muito mais foco, muito mais energia para trabalhar, que ainda tem isso, né? O jejum dá uma clareza mental, um nível de energia. Eu me lembro que os primeiros jejuns prolongados que eu fiz, que eu cheguei a fazer de dias, né? O início, a minha dificuldade era dormir, porque eu estava ligada, eu queria correr uma maratona. Eu queria de madrugada, tipo, porque eu estava com um nível de adrenalina ainda me adaptando, então, assim, eu estava mesmo pronta para caçar um búfalo se fosse preciso. É muito interessante que tu comentaste isso, Raquel. A gente conversou numa outra live também outro dia, e a gente comentou que quando a gente está em estado de cetose, principalmente quando os corpos cetogênicos estão em níveis mais altos, a gente parece que está num nível de aceleramento que a gente não consegue parar, uma ansiedade, a velocidade de processamento do cérebro é muito rápida e às vezes a gente tem dificuldade mesmo de se comunicar, né? Porque, assim, tudo Exato. tá a milhão, né? Eu nunca experimentei droga, êxtase, nada disso, mas eu imagino que deve ser isso, porque eu ficava assim, tipo, eu tinha que desligar, e na altura eu era casada, meu ex-marido nessa altura fez comigo, estávamos os dois. Tipo, eu me lembro que a gente estava uma madrugada acordado, a gente não conseguia dormir, porque a gente estava os dois assim, caramba, dava vontade, só que nessa altura eu morava no Rio de Janeiro, né? Se fosse em Portugal, acho que eu ia sair para uma corrida. Mas no Rio de Janeiro eu tinha medo, nem pensar. Sabe que outra coisa que eu achei interessante de observar, Raquel, é que, bom, eu criei um canal, inclusive, chamado Vivendo em Cetose, né? Então, eu alternei entre cetogênica e carnívora, hoje fiquei na carnívora e já tem algum tempo aí, então eu tô praticamente sempre em cetose, eu tenho meus medidores de corpos cetônicos aqui, e nos experimentos de jejum prolongados que eu faço, eu uso, então, um monitor contínuo de corpos cetônicos, né? Aquele que é válido por 14 dias, né? Então, é muito interessante de observar também a variação. E no outro braço eu uso o monitor contínuo de glicose. O que eu percebo, Raquel, é assim, ó, no dia 3 ou no dia 4 do jejum prolongado, eu percebo que eu estou muito mais calmo nas reuniões que eu tenho, que eu trabalho na empresa. Eu percebo que eu imagino que o meu nível de cortisol ele esteja mais estável, a minha glicose esteja mais estável e eu não fico tão assim ansioso, não fico tão nervoso, não fico tão assim como que eu vou dizer, assim, afetado com certas coisas que acontecem na reunião, parece que tu fica mais relax, né? Infelizmente, eu não achei ainda, Raquel, tu conhece algum monitor contínuo de cortisol? Eu acho que não existe ainda, né? De cortisol, acho que não existe. Acho que não. Se existir, eu não conheço. Seria Não, mas interessante ter, né? realmente baixa o cortisol, baixa a adrenalina. Essa fase é mais ou menos por ali. Isso depende de pessoa para pessoa, mas no terceiro dia, quando entra mais ou menos nas 72 horas, já a vibe baixa. E é por isso que a cetogênica, os estados de cetose, são muito usados para aqueles quadros psiquiátricos difíceis de epilepsia, em que as pessoas têm transtorno bipolar e que ficam mesmo muito fora de si, porque tem alteração grave de neurotransmissores excitatórios. Realmente, a cetogênica curativa, que é bem estrita mesmo, ela leva as pessoas justamente a isso, porque tem efeitos no sistema nervoso central fantásticos. Legal. No início da live, Raquel, tu comentaste sobre a epigenética, né? Que na verdade é o que o ambiente influencia enfim, a influência do ambiente nos genes, né? Pelo pouco que eu conheço sobre o assunto. Outro dia estava lendo um estudo que fala então também a influência da microbiota para depressão e para outros problemas que a gente tem nas conexões neuronais.
Eu sei muito pouco sobre o assunto, seria muito interessante se tu pudesse conversar um pouquinho ou explicar um pouquinho o que a ciência sabe hoje sobre isso e se realmente a permeabilidade intestinal influencia, né, na saúde mental. Gostaria muito que tu comentasse um pouquinho sobre esse assunto aí também, por favor. Sim. A microbiota ela é um assunto relativamente novo na medicina. A gente tem mais dúvidas do que respostas, Uhum. mas o que nós sabemos é o seguinte: dentro do nosso intestino habitam muitas bactérias, não só bactérias, fungos, parasitas, outros seres que vão comer o que a gente come, ok? Então, se você é um comedor de fast food, de produto industrializado, você está nutrindo bactérias, micro-organismos que vão gostar disso daí. No momento em que você faz uma mudança alimentar, decidi ser mais saudável, agora eu vou comer menos processado, vou comer mais carne, por exemplo. Essa microbiota inicialmente vai reclamar, né? Ela vai, cadê meu McDonald's? Cadê minha batata frita? E Vai se aí, revoltar. exatamente, em termos bem assim gerais, o que acontece? Ela exerce sim tem um eixo cérebro-intestino, que a gente sabe, 80% da nossa serotonina é produzida no intestino, que é um hormônio de estabilidade emocional, de bem-estar, e a microbiota interfere nisso. Então, se você tiver com uma microbiota que está desregulada, não é basta, eu vou no banheiro todo dia e faço um cocô bonito. Isso não me diz muita coisa, né? Você pode todo dia fazer cocô, e esse bonito também é questionável, porque as pessoas acham muito normal fazer um cocô fedido e soltar pum fedido o tempo todo. Isso não é normal, tá? Peidar fedendo não é normal, sendo bem rasgando o português aqui, tá? Soltar um pum ou outro, ok, mas geralmente não é um pum fétido, que deixa, né, que você tem vergonha. E também as nossas fezes, teoricamente, não deveriam ser fétidas como habitualmente são. Não, a gente normalizou isso, mas não é. Isso tem a ver com a sua microbiota, né? Então a gente sabe que a microbiota, ela interfere constantemente na produção de neurotransmissores de bem-estar e ela vai comer o que você come. Então, a partir do momento em que você começa a comer uma alimentação diferenciada, vai ter aí uma transição, né? Em que aquelas bactérias que gostavam da batatinha frita vão morrer desnutridas e você vai começar a alimentar outros seres dentro da sua barriga e que vai, em algum momento, voltar a funcionar normalmente. Eu esses dias postei no Instagram um reel, não sei se você chegou a ver, do paciente que me falou. Foi incrível o que ele falou, porque hoje eu atendi outro paciente que me disse essa expressão dele. Ele falou que agora ele faz um cocô Chanel. Ele disse assim: antes era uma tripalhada mal cheirosa, e agora o meu cocô não fede, sai moldadinho, quase não suja o papel higiênico, piriri, pereré, tá, virou um cocô Chanel. E hoje atendi outro paciente que falou, quando eu perguntei, ele falou: agora eu faço um cocô Chanel. Então, isso é uma microbiota que está equilibrada. Uhum. E a gente sabe que o nosso intestino delgado é muito, 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 muito mais comprido do que o grosso. Uhum. O grosso é onde acontece a fermentação das fibras. Então, a gente tem ali um pouquinho de intestino grosso lá no final, porque as poucas fibras que a gente comer, eventualmente, daí a história de sermos carnívoros facultativos, a gente pode sim, a gente é flex nesse sentido, pode comer, mas é no final, gente. E é pequenininho o espaço para fermentar. Quem come muita planta, quem come muito vegetal, não tem, a gente não consegue lidar com essas fibras todas. Vai fermentar, as bactérias no delgado vão produzir gases por conta da fermentação disso tudo, não vai dar certo. Então, assim, é muito difícil eu ver uma pessoa que fala que se enche de vegetal e tem a barriga flat, a barriga plana e que se sente confortável. Geralmente a pessoa come vira um baiacu. Muito interessante, Raquel. E você faz uso de prebióticos e probióticos também, sabendo do que se sabe hoje na ciência? Você acredita que eles possam auxiliar na saúde da microbiota também? Prebióticos não, de jeito nenhum. Probióticos sim, quando indicado, né? Mas em Uhum. geral, eu sempre recomeço orientando o paciente a gente mudar o estilo de alimentação para ver se sem a necessidade de um probiótico, ou a menos, imagina, a pessoa pegou uma gastroenterite aguda, teve uma diarreia profusa, ficou dias e dias vomitando e tendo diarreia líquida profusa. Naquele momento, a gente vai precisar de um probiótico. Mas se não é o caso de um quadro agudo, de uma gastroenterite aguda, ela está fazendo ali a transição,
eu não entro com probiótico num primeiro momento, né? Eu acho que existem outras coisas antes que a gente pode fazer, e se calhar nem vai precisar do probiótico, isso vai se ajustar naturalmente. Perfeito. E uma pessoa que quer saber como é que está o exame laboratorial da minha saúde intestinal, qual o exame que geralmente você pede para os pacientes? Pode fazer análise da microbiota, né? Aqui em Portugal tem poucos laboratórios que fazem, mas já tem. No Brasil é mais comum, é mais fácil. A gente pedir para fazer uma análise da microbiota, tem que coletar uma amostra de fezes, fazer um exame para ver como é que está esse perfil. Se tiver necessidade de fazer mais coisas, a gente faz, mas em geral, só de mandar fazer análise da microbiota já dá uma resposta bem interessante. Que legal, muito interessante saber. Eu nunca fiz para mim, né? Eu acredito que a minha saúde esteja relativamente boa por conta do meu estilo carnívoro hoje, né? Então, eu conversei com outros médicos e eles relatam observar os mesmos benefícios com os pacientes deles, né? Quando eles fazem essa transição e quando os pacientes já estão numa dieta carnívora há mais tempo ou cetogênica, enfim, eles observam essa melhoria. Mas eu tenho curiosidade de fazer, então talvez, não pesquisei ainda aqui na Alemanha se é fácil de achar esse exame, mas acredito que não seja tão difícil também. Raquel, eu tô olhando o relógio aqui, tô nervoso porque tá acabando a nossa live, tem muito papo bom ainda para conversar. Muito obrigado de novo por todas essas dicas, todos os teus ensinamentos, eu acredito que adicionou muito aí. Imagina, Gabriel, foi um papo muito bom, nem senti o tempo passar. Vamos falar mais depois no próximo. A gente grava, faz umas outra live aí se você quiser para o mês, porque sempre tem assunto. Eu acho que assim é fundamental a gente levar essa mensagem, porque ainda há muitas e muitas pessoas presas em mitos, e hoje assim é assustador o que a gente vê na prática clínica. Eu estou com pessoas todos os dias, eu atendo pacientes e vejo o tanto de sofrimento que podia ser evitado com boa informação. Então, boa informação salva. Parabéns, você não é médico, mas mesmo assim, com seu canal, você está levando a informação boa para as pessoas. Acredita, você está salvando muitas pessoas de cair, né, nos enganos que eu caí, que você caiu. E com isso a gente vai fazer uma força-tarefa aí do bem para levar essa mensagem a mais pessoas. Obrigado. E a gente está salvando graças a profissionais excelentes como você e tantos outros que passaram também e deram essa oportunidade para a gente bater esse papo e esclarecer essas perguntas que a gente, como sendo leigo no assunto, né, Raquel, a gente tem no dia a dia, e é tão bom ter esse suporte profissional aí que vocês dão para a gente ter acesso à informação consistente de verdade e para a gente tomar as decisões de forma correta aí. Muito obrigado de novo, Raquel, pelo teu tempo, tudo de bom aí em Portugal. E para todo mundo aí que assistiu a live e me mandou mensagens em outras ocasiões pedindo recomendação de profissionais em Portugal, tá aí, ó, uma excelente profissional aí. Entre em contato, acredito no teu Instagram vai ter um link para marcar consulta, né, Raquel? Tem. Lá na minha bio do Instagram tem o Linktree, que tem para marcar consulta, para ver os meus vídeos no YouTube, meu podcast, tá tudo lá. Doutora.Rachel Furtado. Perfeito. DRA, quer dizer, DRA.Rachel Furtado. Rachel, eu sempre te chamei de Raquel, mas você, a pronúncia é certa? É Raquel. Tá. Não, brasileiro botar um nome americanizado no filho, eu sou Sim. Raquel. Mas aqui em Portugal as pessoas ficam confusas, e normal, muitos me chamam de Rachel, mas a minha família me chama Raquel. Show de bola. Obrigado. Próxima vez que a gente dá um pulinho em Portugal, aí a gente vai tomar um... Venha, que eu vou lhe receber com o queijo da Serra da Estrela. Perfeito. Obrigadão. Será muito bem-vindo aqui na Alemanha também com churrasquinho aqui. Obrigada, Gabriel. Obrigado, Raquel. Obrigado pelo teu tempo aí. Boa noite para vocês e obrigado a todo mundo que entrou na live aí também. Obrigado, pessoal. Fiquem bem.